Olá, olá, sejam bem-vindos. Bom, hoje é 22 de dezembro de 2025, né? Aquela correria de fim de ano. Total. E sabe, no meio dessa loucura toda, lista de presente, planos para ceia, chegou um material aqui pra gente que, nossa, me fez dar uma parada para pensar. Sim. É um sermão que começa com uma pergunta muito antiga, feita por uns viajantes. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Exato. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos explorar o que essa pergunta revela, sabe? Seguindo a trilha que a fonte nos dá, passando por 3 títulos bem específicos para Jesus. Rei dos judeus, depois Rei dos reis e, por fim, Rei do universo. É isso. E a proposta do material é justamente fugir daquela conversa mais superficial do Natal. O autor vai fundo na teologia, no significado por trás de tudo. Sim, e tem um ponto que ele defende muito que é: não dá para entender o nascimento na manjedoura sem conectar com a morte na cruz. É como se fosse o começo de um projeto muito maior. Exatamente. O capítulo inicial. E o mais interessante é como ele começa a construir isso. Ele não vai direto para a Bíblia. Ele começa com um exercício de perspectiva histórica que, olha, eu achei bem provocador. Sim, esse ponto de partida foi o que eu achei mais ousado. Em vez de começar com fé, a fonte começa com história, né? A ideia central é que o impacto de Jesus é tão gigantesco que é inegável, não importa o seu ponto de vista. O autor propõe um experimento mental bem interessante. Analisar a história sobre uma ótica hipoteticamente muçulmana. E aqui é que fica fascinante a construção do raciocínio. A fonte nos convida a imaginar por um momento a perspectiva islâmica descrita no sermão, onde os cristãos seriam descendentes de Ismael, sabe? O filho de Abraão com a serva Agar, e não de Isaac. Ok. E a fonte argumenta que, mesmo que essa fosse a premissa, o fato histórico permaneceria. A figura mais influente da história da humanidade, que mudou calendários, leis, culturas no mundo todo, surgiu desse povo. Peraí, então a lógica é, mesmo se a gente partisse de uma premissa totalmente diferente, de outra tradição, a conclusão sobre o impacto histórico de Jesus seria a mesma. Seria a mesma. É uma jogada de mestre para estabelecer um ponto de partida, né? Exatamente. O argumento é que a magnitude do impacto é um fato objetivo e o sermão martela num ponto que, segundo ele, impressiona até ex-muçulmanos que se convertem. Que é o quê? Jesus se tornou o maior líder de todos os tempos, sem levantar uma espada, sem escrever um único livro e sem comandar uma revolução armada. A fonte descreve ele como um carpinteiro de uma aldeia obscura que, em 3 anos, mudou o rumo do planeta. Nossa. Essa é a base. O fato histórico inegável sobre a qual toda a análise é construída. É verdade. Quando a gente pensa nos grandes nomes da história, eles vêm com exércitos, com impérios. Com manifestos. Exato. Aqui, a fonte diz que o poder foi de outra natureza. E essa figura que mudou o mundo, o começo dela, segundo o sermão, foi o oposto de grandioso. Foi quase invisível. E é aí que a gente entra no primeiro título. O Rei dos Judeus. Isso. A análise nos leva para a cena do nascimento. E o paradoxo é brutal. A profecia falava de um rei, de um Messias. E o que a gente vê? Um bebê. De uma família simples. Simples, provavelmente pobre, nascendo num lugar improvisado. Uma manjedoura. Não tem palácio, não tem anúncio oficial. A fonte pinta uma cena de total obscuridade. As únicas pessoas que parecem saber o que está acontecendo são um círculo minúsculo. Maria, José e os parentes, Isabel e Zacarias. E o sermão destaca uma ironia que é quase dolorosa. Quando a notícia finalmente chega a alguém com poder, o rei Herodes, ele fica alarmado, ele chama os especialistas da época, os escribas, e pergunta onde o Messias deveria nascer. E eles sabiam? Na ponta da língua, em Belém. A informação estava ali, precisa acessível. E aqui está o ponto que a fonte explora com profundidade. Eles tinham a informação, mas não fizeram nada com ela. Sabiam um local que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, mas não se deram ao trabalho de ir lá verificar. Nossa. O conhecimento era puramente acadêmico, sabe? Desconectado da realidade. É um retrato da indiferença. Isso é impressionante. Quer dizer que o pessoal que tinha o manual de instruções, a profecia na mão, ficou em casa. O que a fonte diz sobre o motivo disso?
Era preguiça, medo? A fonte sugere uma mistura de soberba intelectual e conforto. Eles eram os guardiões do conhecimento, né? Talvez a ideia de que algo tão monumental pudesse acontecer de forma tão simples, sem que eles fossem os protagonistas, era inaceitável. Faz sentido. E em contraste total, a fonte apresenta os magos. E faz questão de desmistificá-los. Não eram reis místicos de contos de fadas. Provavelmente eram cientistas, astrônomos da região da Babilônia. Estudiosos. Exatamente. E estudiosos que viram algo nos céus e entenderam que era um sinal importante. E a dedicação deles é algo que o sermão enfatiza muito. A fonte menciona que a jornada deles pode ter durado até 2 anos. Sim, baseando-se no fato de que Herodes depois mandou matar todos os meninos de até 2 anos em Belém. Uau! Isso contextualiza a jornada. Não foi um passeio, foi uma expedição longa, cara, perigosa, baseada na interpretação de um fenômeno astronômico. Eles investiram tempo, recursos, correram riscos para encontrar aquele rei. E quando encontram? Quando encontram um bebê numa casa simples, eles se prostram e o adoram. 2 anos. Isso não é uma viagem de fim de semana. É um projeto de vida. E o contraste com os escribas, que estavam a uma curta caminhada de distância e não foram, fica ainda mais gritante. Muito. Então temos o rei presente, mas ignorado pelas pessoas que mais deveriam saber e reconhecido por estrangeiros que vieram do outro lado do mundo. A síntese do sermão para esse primeiro momento é essa. A pessoa mais importante da história, segundo a narrativa, nasceu, e a cidade, a liderança religiosa, a nação, praticamente ninguém deu o devido valor. O rei estava entre os seus, mas não foi notado. Ok, então ele nasce e é ignorado por quase todo mundo. Mas ele cresce, começa o ministério, fala às multidões, faz milagres. Aí as coisas devem ter mudado, certo? Bom, A fonte argumenta que não exatamente. A rejeição só trocou de roupa e passou a se chamar... incompreensão. Exato. Ele se torna uma figura pública, mas ninguém parece entender direito quem ele é ou qual é o seu propósito. De acordo com o sermão, a expectativa popular era muito clara. Eles queriam um libertador político. Com um líder militar. Um líder militar, um novo Davi, que pegaria em armas, expulsaria os romanos e restauraria a glória de Israel. Eles esperavam um rei para o agora, sabe? Para os problemas imediatos. Essa ideia de esperar um líder que resolva os problemas práticos imediatos, isso soa muito familiar, não soa? A fonte mostra que essas pessoas queriam pão, queriam se livrar dos impostos, e ele oferecia algo diferente. Muito diferente. O sermão cita o exemplo clássico da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão é alimentada e a reação imediata é vamos fazê-lo rei. Mas pelos motivos errados, totalmente. A fonte argumenta que eles queriam coroá-lo pelos motivos errados. Queriam um rei que enchesse suas barrigas, não um que transformasse seus corações. E quando Jesus percebe isso, ele se retira. Ele recusa esse tipo de coroa. E a incompreensão não vinha só da multidão. O sermão é bem enfático ao dizer que a oposição mais feroz veio justamente da elite religiosa, os fariseus e os saduceus. Os mesmos escribas. Eles se tornam seus principais adversários, sim. E a fonte usa uma história para ilustrar essa desconexão de forma muito poderosa. A cura dos 10 leprosos. 10 homens são curados de uma doença que era uma sentença de morte, de isolamento social. E só apenas um voltou. E para aumentar a ironia, era um samaritano, considerado um estrangeiro, um herege pelos judeus da época. Só ele volta para agradecer. A história dos leprosos é brutal. 10 pessoas recebem a vida de volta e só uma, que ainda por cima era o de fora, volta para dizer obrigado. A fonte usa isso para mostrar o quê? Que os milagres em si não eram suficientes para fazer as pessoas entenderem a mensagem. Exatamente isso. O milagre era um sinal, mas as pessoas ficavam presas ao sinal e não viam o que ele apontava. A ingratidão dos 9 era um sintoma da cegueira geral. Eles receberam o benefício, mas não reconheceram o benfeitor. Nossa. O sermão cita até uma profecia de Isaías para explicar isso, dizendo que ele não tinha aparência nem formosura para que o desejassem, o que o levou a ser desprezado.
E todo esse ciclo de incompreensão e rejeição, claro, explode na crucificação. E é aí que o título Rei dos Judeus reaparece, mas da forma mais cínica possível. Numa placa. Numa placa pregada na cruz, por ordem de Pilatos, como uma forma de zombaria, tanto de Jesus quanto dos próprios judeus. E aqui que o sermão dá a sua maior virada teológica. Ele argumenta que é precisamente nesse momento, nesse ponto de aparente derrota total, de humilhação pública, que Jesus se torna, de fato, o Rei dos Reis. Como assim? Na lógica da fonte, a cruz não é o fim do reinado, mas a sua entronização. O argumento é que sua morte não foi um acidente trágico, mas o ato sacrificial que compra a redenção da humanidade e a restauração de todas as coisas. No exato momento em que a inscrição zombava dele, a narrativa teológica afirma que ele estava sendo coroado com um governo sobre todos os governos. Preciso de um momento aqui. A lógica do sermão é que o ponto de maior fraqueza, a piada final na cruz, foi na verdade o momento da coroação. É um paradoxo completo. Um rei cujo trono é uma cruz. E cuja coroa é de espinhos. É o coração do argumento. A realeza dele, segundo a fonte, não é de poder e força, mas de sacrifício e amor. É uma lógica totalmente invertida em relação ao que o mundo entende por poder. Partindo desse paradoxo, de um rei coroado na morte, como é que esse movimento não acabou ali mesmo? Como ele se transforma numa força global, levando ao terceiro título, o Rei do Universo? A fonte traça uma trajetória histórica que de fato desafia a lógica. Começa com um grupo minúsculo de discípulos, que o próprio sermão descreve como frajutas, sabe? Pescadores, um coletor de impostos. Que estavam apavorados, escondidos. Exato. Mas, após a experiência da ressurreição, eles saem e começam a pregar essa mensagem. E são duramente perseguidos por isso. E mesmo assim a mensagem se espalha. Espalha-se como fogo. De Jerusalém vai para Antioquia, atravessa o Mediterrâneo, entra no coração do Império Romano, e não só isso, vai para o leste, para a Pérsia, onde hoje é o Iraque, e para o sul, para o Egito. É um crescimento exponencial. Um movimento que começou com um carpinteiro executado e um punhado de seguidores assustados, começa a crescer de forma inacreditável, mesmo sob intensa perseguição. Mas espera aí. A fonte fala dessa expansão, mas a conversão do Império com Constantino no século IV, isso não foi também uma jogada política super conveniente? Um jeito de unificar o Império que estava rachando? Sim, e o sermão não ignora essa complexidade. Ah, bom, ele reconhece sim. A fonte não ignora que a oficialização do cristianismo por Teodósio mais tarde, trouxe consigo uma série de problemas, misturando o poder político com fé. No entanto, o ponto central do sermão não é defender a instituição, mas ressaltar o fato impressionante. Em 300 anos, o mesmo império que jogava os cristãos aos leões estava oficialmente se curvando à figura do carpinteiro da Galileia. Uau! A expansão da mensagem, apesar de todas as distorções políticas, é apresentada como um fenômeno histórico sem precedentes. E é essa expansão global que justifica o título Rei do Universo. Em parte, sim. Mas a fonte argumenta que o título se completa no presente. O maior poder de Jesus hoje, segundo o sermão, não está só no fato histórico, mas na sua capacidade contínua de transformação pessoal, de convencer pecadores, como diz o texto, de mudar vidas individualmente. Certo. É nesse ponto que o sermão dialoga brevemente com outras crenças, como o espiritismo ou o islamismo, não para atacar, mas para argumentar pela singularidade da ressurreição e pela ideia de um acesso direto a essa figura através das escrituras. E isso tudo nos joga de volta para a pergunta dos magos, mas com um eco para 2025. Onde está o rei? O padrão que a fonte apresentou é claro. Ele esteve presente no nascimento, mas foi ignorado. Esteve presente no ministério, mas foi incompreendido. O sermão então nos interpela, né? Será que o mesmo não acontece hoje? Exato. A conclusão amarra tudo isso. A fonte apresenta os dois lados da história como um espelho para nós. De um lado, você tem Herodes com medo de perder o poder. Os líderes religiosos presos ao seu orgulho. A multidão buscando benefícios imediatos. Pilatos lavando as mãos por conveniência política. Todos eles, de alguma forma, estiveram diante do rei,
mas não o notaram ou não lhe deram o devido valor. E do outro lado, Do outro lado, você tem os personagens que o notaram. Os magos, que fizeram uma jornada de anos. Os pastores, gente simples que acreditou num anúncio. Simeão e Ana, 2 idosos que passaram a vida no templo esperando por aquele momento. Os discípulos? que largaram tudo para segui-lo. Exatamente. A questão que a fonte deixa no ar é: com qual desses grupos a gente se identifica? E o autor do sermão termina com uma jogada de palavras que para mim foi o ponto alto. Ele redefine o que é Natal. Não é a data, não é a festa. É o ato de notá-lo. Notá-lo. De repente, a pergunta não é o que você vai fazer no Natal, mas o que você está deixando de notar. Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Transforma uma celebração passiva em uma atitude ativa de percepção. Exato. E a reflexão final que a fonte nos propõe vai além da própria crença religiosa. Torna-se uma questão de valor e percepção. Isso me deixou pensando. Em um mundo saturado de ruído, de eventos grandiosos, de figuras que gritam por atenção, quais são as chegadas silenciosas que estamos perdendo? Quais são as ideias transformadoras, as pessoas com um potencial imenso, os movimentos de mudança que nascem de forma humilde, sem alarde, e que corremos o risco de ignorar simplesmente porque estamos ocupados demais olhando para o que é grande, barulhento e óbvio? A pergunta dos magos, no fim, talvez seja um convite para ajustarmos o nosso olhar.